poderia fazer com que o resultado desse cálculo não fosse esse. Como não me dá o formato, eu tenho que aceitar isso aí e é a resposta. Mas imagine o seguinte, vou desenhar 4 memórias e todas elas têm 2048 bytes. Uma memória de 2048 endereços de 8 bits. Tem 2048 bytes. Uma memória de 1024 endereços de 16 bits. Tem 2048 bytes. Até uma SIM tem 2048. 512 por 32. 2048 bytes. Essa aqui também. 4096 endereços de 4 bits. Tem 2048 bytes. Será que com esses 16 chips eu consigo montar as 4? Essa eu consigo. Põe 16 um debaixo do outro. Vai dar certinho, né? Ela tem largura de 8, aqui tem largura de 8. Aqui eu ponho 2 colunas de 8. 8 mais 8 dá 16. E aqui o 1024, 8, certo. Aqui eu poderia botar 4 colunas de 4 chips. 4 mais 4 mais 4 mais 4, dá os 16. Aqui, quando eu ponho um chip daqueles aqui em cima, como é que fica o chip? Ele fica assim. Ele tem 128 endereços, só que ele tem 8 bits. Mas eu preciso só de 4. Quantos chips? Se eu botar os 16 chips aqui, eu vou conseguir preencher tudo? Não, vou só até metade. Eu posso cortar um chip ao meio para poder preencher o resto que está faltando? Não. Não, não posso. Pode, não. Se o anunciado, em vez de dizer que ele era de 2048 bytes, ele me dissesse, ah, ela tem 4096 endereços de 4 bits, a resposta seria diferente. Qual seria a resposta? Se eu pegar os 16 chips da minha resposta e botar um debaixo do outro, eu vou só até metade. Ou seja, se eu quisesse cobrir essa memória, a resposta seria 32. Tá? E é esse tipo de ajuste que eu vou ter que fazer aqui. Tá? Mas como aqui não me falava nada, em função de qual era a dimensão, eu poderia imaginar que podia ser qualquer uma dessas três e não essa. Então a resposta é 16. No exercício 42 é diferente, porque ele não está me fazendo assim. Ele está me dizendo, ó, a memória que eu quero construir tem que ter 16K endereços e em cada endereço tem que ter 16 bits. Primeira resposta do item A. Essa é a memória. Para 1024 endereços, quantos bits de endereço ela tem? Qual o N? 1024 é 10. E o N? Bom, o N está dado ali, é 8. Agora eu vou pegar essa memória e vou encaixá-la aqui dentro até cobrir tudo isso aqui. Memória, elas têm posição, porque endereço é sempre na vertical e M é sempre na horizontal. Eu não posso inverter. A memória não pode ser virada, ela tem posição. Então sempre endereço na vertical, sempre M na horizontal. Portanto, se eu pegar uma memória dessas, tá? Veja aqui, ó, tem 1024 endereços. Eu preciso de quantos endereços? 16K. Mas eles não estão na mesma unidade. Se eu quisesse representar esses 1024 em termos de K, quantos K seriam? 1. Ou seja, se eu preciso de 16K e ela só tem 1, quantos eu vou ter que colocar um debaixo do outro? 16. Só que ela não cobre tudo. Porque ela tem 8 bits. Se eu botar 16, eu só preencho a metade. E a resposta então quanto é? 32.
que aí eu venho na outra metade e completo. Tá? Então eu posso somar memórias uma do lado da outra para aumentar o M. E posso somar um debaixo do outro para aumentar os endereços. Como eu sempre tenho uma posição, sempre na mesma, né? Endereço na vertical e M na horizontal, eu posso montar o tipo de memória que eu quiser, o tamanho que eu quiser, grudando uma memória na outra. Tá? Então 32 chips. Aqui nesse exercício 43, eu quero saber, para essa memória, não é uma especificação, ele está dizendo que eu tenho. Eu quero só identificar qual é a quantidade. Para que eu tenha 535 endereços, o meu endereço vai ter quantos bits? Qual é o M para 535? É só consultar a tabela e chegar nessa informação. 10. Para que ela possa ter espaço suficiente para armazenar o número 2209, quantos bits ela tem que ter no M? 12. Tranquilo. Ah. Vou fazer a primeira linha. Se eu tenho 735 endereços, quantos bits de endereço eu vou ter? Ah, 735, 10. Está aqui, 735. Não dá com 9, que 9 é 512, tem que ser com 10. Agora, o valor decimal 75, em binário, quantos bits tem? Também eu posso aproximar a tabela da tabela. Tá? 6 bits eu consigo, o número 75? Não. Mas com 7 eu consigo. Então eu tenho 7 bits. Agora aqui, eu tenho um chip. O meu chip tem 16 endereços por 4 bits. A memória que eu quero construir tem 735 endereços, 735 endereços, e o M dela é 7. Então, eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu quero cobrir ela de memóriazinhas, eu quero saber quantas eu vou precisar. Eu preciso de 7 bits, ela só tem 4. Eu preciso de 735 endereços, ela só tem 16. Então qual é o primeiro cálculo? 735 sobre 16, dá 45, alguma coisa. Eu preciso 45 memórias e mais um pouquinho, uma debaixo da outra, para poder suprir a quantidade de endereços. Eu posso só pegar 45 e pedir mais um pouquinho? Não, memória não se vende em pedaços. Ou é 46 ou 45. Se for 45, não cobre tudo. Então tem que ser 46. Mas uma coluna de 46. Tá? Vou pegar uma coluna de 46, pá, vai passar um pouquinho. Cobrir toda a memória que eu quero? Ainda não. Porque ela só tem 4 bits. Quer dizer, vai faltar 3 ainda, eu preciso cobrir mais aqueles 3. Só que eu não tenho como cobrir só os 3, eu vou ter que botar mais uma outra coluna igual a essa. Eu vou ter que ter 2 colunas de 46. Tá? Aqui eu tive 2 colunas de 16, aqui vai ser 2 colunas de 46. 92 chips. Tá? Ou seja, todos os cálculos vão ser feitos mais ou menos assim. Primeiro eu calculo quantas eu vou ter numa única coluna e depois eu calculo quantas colunas eu vou ter. Basta dividir a quantidade de endereços que eu preciso pela quantidade de endereços do chip. Aqui, para calcular quantas colunas, basta pegar o M que eu preciso com o M' do meu chip.
Tá? Aqui são os dados do chip, aqui são os dados da especificação que eu preciso. AND e AND. Aí eu consigo chegar nesses resultados e vai dar o total. E aí depois que eu já sei quantos chips eu preciso, aí eu calculo qual é a capacidade de bytes. Tá? Só cuidado, não é pegar 2 na 10 vezes m e dividir por 8. Porque eu não estou usando todos os 2 na 10 bits. É só 735 endereços, então cuidado. E nem é 735 endereços, como eu tive que colocar um pouquinho a mais, acabou ficando um pouco mais do que eu precisava. Mas é isso aqui que efetivamente eu tenho. É isso aqui que vai me dar o resultado em bytes. É dali que eu vou tirar. Onde é que está o 7? Isso. Aqui, ó. O número que eu quero armazenar é o número 75. E eu preciso de 7 bits para ter esse número em binário. Essa tabela você vai Sempre coloco na avaliação.